Bom, esse é um daqueles domingos que não combinam em nada com a alegria que pessoas como Gugu Liberato sempre trouxeram para dentro das nossas casas. Você acabou de ver aí o depoimento exclusivo do Marcelo, ex-dominó, a primeira pessoa a ser acionada pela família do Gugu logo depois do acidente lá nos Estados Unidos. Foi a partir daquele instante que o medo real de perdermos Gugu Liberato atravessou o continente e acertou em cheio o coração de todos nós, brasileiros. O que você vai ver agora é o passo a passo de tudo que foi levado em conta nas 48 horas entre o acidente e o anúncio da morte de Gugu. Essa pessoa aqui, tão querida por todos nós. O trajeto de cerca de meia hora entre a casa de Gugu, na cidade de Windermere, até Orlando, trouxe o apresentador direto a este hospital. Desde o primeiro momento em que Gugu foi internado aqui no Orlando Health Medical Center, ele foi atendido por uma equipe multidisciplinar, uma junta médica formada por profissionais de diversas áreas, inteiramente dedicada a acompanhar o estado de saúde do apresentador. Amigos e familiares daqui dos Estados Unidos e do Brasil vieram mais rápido que puderam para o hospital. Neste momento, a fé e a esperança eram os combustíveis para os desejos de melhora. Gugu deu entrada no hospital com um sangramento intracraniano e, por causa da gravidade neurológica, a junta médica não indicou qualquer procedimento cirúrgico. Existem muitas variáveis para a cirurgia, né? A gente não sabe qual a área cometida, isso também é levado em conta, qual o grau aí de gravidade e local da lesão exata do cérebro. Mas o que a gente sabe é que tem casos que se beneficiam de cirurgia e outros não se beneficiam. Então a cirurgia ela não é indicada em todos os casos de traumatismo crânioencefálico. Em casos como este, os médicos precisam avaliar o nível de consciência e a evolução de possíveis lesões cerebrais no paciente. Para isso, existe um método conhecido como escala de Glasgow. A gente usa uma escala médica conhecida no mundo todo como escala de Coma de Glasgow, onde a gente consegue mensurar se esse traumatismo craniano ele é leve, moderado ou grave. Essa escala média, então, funcionamento dos olhos, né, e movimentação ocular, grau de fala desse paciente na admissão e força motora desse paciente. Na escala de Glasgow, o número 15 representa o maior nível de consciência e o número 3, o mais crítico. No caso de Gugu, quando ele chegou ao hospital, já não tinha consciência. Dizer que ele chegou com essa escala em 3, ele já chegou extremamente grave e debilitado ao hospital. Essa é a menor pontuação da escala, inferindo já que ele deu a entrada no estado extremamente grave, infelizmente. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral. No entanto, a junta médica ainda considerava o estado do apresentador indefinido. Gugu permanecia entre a vida e a morte. Isso porque antes de divulgar qualquer informação, o hospital precisava respeitar o protocolo de morte encefálica. Esse tipo de procedimento é diferente em cada lugar do mundo. No Brasil, o protocolo de morte encefálica pode ser realizado a partir de 6 horas depois da ausência de atividade cerebral. Já aqui nos Estados Unidos, cada estado e até mesmo cada hospital tem autonomia para decidir seus próprios protocolos. No caso do Orlando Health Center, que é um hospital referência em traumatologia no estado da Flórida, os testes de morte cerebral só poderiam ser realizados depois de 48 horas. Os médicos observam abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e atividade pupilar, ou seja, a reação da pupila à luz. O que é realizado nesse teste, né? O neurologista, o neurocirurgião, o médico intensivista testa as áreas cerebrais. Então, ele vai testar, por exemplo, reflexos do tronco cerebral, reflexos para funcionamento do meu centro respiratório. Então, através desses testes, a gente consegue mostrar que o cérebro já não está funcionando ou respondendo a nenhum estímulo externo. A lei americana também permite que a família consulte um especialista de confiança. Gugu permaneceu em observação na unidade de terapia intensiva durante as 48 horas. Nesse período, a família pediu a ajuda do neurocirurgião brasileiro Guilherme Lepski, que viajou para avaliar o caso.
Ao desembarcar no Brasil, hoje cedo, ele conversou com a repórter Patrícia Ferraz. O doutor Guilherme Lepski contou que, quando foi chamado pela família do apresentador, estava na Colômbia, numa conferência sobre neurocirurgia. Apesar de nunca ter atendido o apresentador, o neurocirurgião foi indicado por um colega cardiologista que é médico da família de Gugu. Eu fui convocado pelo Dr. Hussein Yaktini, que é o cardiologista da família há mais de 20 anos, dele, da mãe dele, dos irmãos. E curioso é que o Gugu tinha uma consulta com o Dr. Hussein e a mãe dele, de 90 anos, para a semana que vem, né, de check-up. Mas a vida é frágil, a natureza prega umas surpresas e acabou acontecendo essa fatalidade, né? Pegou todo mundo desprevenido. O neurocirurgião desembarcou em Orlando na sexta-feira. Quando o senhor chegou lá, qual era o Gugu que o senhor encontrou? Ele já tinha 2 diagnósticos clínicos de morte cefálica, tinha o exame laboratorial, o exame de imagem dizendo que não tinha perfusão encefálica, não é? Então, pelo rigor técnico, os critérios estavam preenchidos. Eu tive que verificar a veracidade, examinar, ver com os meus próprios olhos, claro, não é? Mas a coisa era compatível e a situação era de fato irreversível. Muitas vezes o processo de doença e óbito acaba acontecendo tão rápido, como foi no caso do Gugu, que deixa toda a família e as pessoas à volta estupefatas, assim, atordoadas. Então é nesse sentido que eu cheguei. Existia um diagnóstico, não é, que a família tinha certas inseguranças, tinha certas dúvidas. Por um motivo ou por outro, apesar do atendimento ter sido impecável, algumas questões aí ficaram abertas e a família sentiu a necessidade, como é de pleno direito deles, ter uma segunda opinião, perguntar se tinha alguma coisa que pudesse ser feita, se poderia ter sido feita, se podia alguma coisa ser reversível, não é? Tem alguma coisa que poderia ter sido feita e não foi? Não foi, não teve mesmo, viu? Não há o que criticar. Eu sei que um caso desse gera muita celeuma, muita discussão. Do ponto de vista técnico, eu examinando com cuidado os exames, a evolução, a documentação que me foi disponibilizada, eu tendo examinado por intermédio dos profissionais que estavam cuidando dele, eu posso concluir com segurança que não havia o que pudesse ter sido feito diferentemente, infelizmente. Segundo o neurocirurgião, a informação sobre a morte só foi confirmada 2 dias depois por causa de um protocolo médico. Tem que levar em conta, não é? As drogas que a pessoa recebeu na hora do atendimento, então, eventualmente, anestésicos, relaxantes musculares, etc. Cada droga tem um período de eliminação e você tem que ter certeza que o seu teste de morte cefálica foi feito no momento em que essas drogas não estão mais agindo, você entende? E aí você ainda repete o teste. Então, esse período não é inferior a 6 horas. Nunca é inferior a 6 horas. Uma vez respeitado esse tempo, é preciso seguir o protocolo. O Brasil exige um método complementar, um método de diagnóstico, imagem, fluxo, etc. Nos Estados Unidos isso não é necessário. Mas para minha sorte, para a facilidade geral da situação, eles tinham pedido um método de imagem. Então ele tinha 2 provas clínicas e uma angiografia que constatava que não tinha fluxo cerebral. De modo que, para chegar na conclusão, tanto pela lei americana quanto pela lei brasileira, eu não precisei de nenhum outro exame. A lesão do apresentador foi na têmpora direita e provocou muito sangramento. Essa condição aumentou a pressão dentro do crânio e provocou a morte de todo o encéfalo, que inclui o cérebro e as demais estruturas dentro da caixa craniana. De acordo com esta neurologista, a queda de 4 metros de altura e o impacto no móvel e no piso foram decisivos para o tipo de trauma sofrido por Gugu. Coisas são fundamentais. Então, a altura da queda vai inferir uma aceleração e desaceleração maior nesse cérebro e também o local da batida. No caso do apresentador, nada mais poderia ser feito. A morte de Gugu Liberato foi anunciada através de um comunicado oficial da família pouco depois das 21 horas da sexta-feira. No final da tarde deste domingo, o corpo do apresentador Gugu Liberato foi trazido do hospital aqui para o Medical Examiner, que é uma instituição que funciona como o IML no Brasil.
Eu entrei no prédio, conversei com os investigadores e eles me disseram que o corpo do apresentador deve continuar por aqui pelas próximas 24 horas para que o médico legista forneça a certidão de óbito e uma carta de doenças contagiosas. Só depois disso, o corpo deve ser levado para a casa funerária, que vai começar os trâmites para que o translado aconteça. Também em nota, a família informa: ainda não temos data para a chegada do corpo no Brasil. O velório será aberto ao público e acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Já o sepultamento no jazigo da família no cemitério Getsemane, em São Paulo. A família ressalta que fez questão de respeitar um desejo de Gugu. Todos os órgãos do apresentador foram doados. Segundo informações da equipe médica responsável, essa doação poderá beneficiar até 50 pessoas. Se a gente pegar, tem 2 córneas, então são 2 pessoas. 2 pulmões, até 2 pessoas. O fígado, que em geral é utilizado para uma, mas pode ser utilizado para 2. O rim, para 2 pessoas. Pâncreas, eventualmente. Coração, intestino. E aí o que pode ser usado para mais pessoas, que muitas vezes nós não dizemos, é a pele, são os tecidos, né? A pele e os ossos. Nos Estados Unidos, o atestado de óbito só pode ser emitido depois da conclusão de todos os processos de doação de órgãos. Esse gesto é muito importante, não só para as pessoas que ele vai beneficiar diretamente, mas certamente para muitas outras pessoas que, influenciadas por essa doação, acabam também doando. Eu acho que é muito importante que pessoas conhecidas também participem disso, porque isso mostra a questão da confiabilidade do sistema e mostra a questão da ética do sistema. Então, eu realmente gostaria muito de agradecer a ele. Atitude que representa muito do que Gugu acreditava. Como ele mesmo disse quando deu essa entrevista ao Jornal da Record em comemoração aos 30 anos de televisão. Se eu pudesse, eu me dividiria em milhões de pedaços para agradecer. Agradecer vocês que sempre me acompanharam, há 30 anos me aguentam na televisão, me suportaram, pedir perdão se por acaso algum dia cometi algum erro, mas principalmente agradecer o carinho que vocês me dão, público. Obrigado realmente, do fundo do coração.